Olá, tudo bem com você? Vamos agora para mais uma análise técnica da SUI. Vou tentar aqui em 10 minutos aí no máximo trazer aqui para você o meu ponto de vista sobre esse ativo. Então vamos lá. Para contexto, o que que nós temos aqui? Nós temos nosso perfil de volume, como de praxe. Se você já segue aqui esse canal, você já sabe que esse aqui é um dos meus principais indicadores, na qual nós temos três níveis: o suporte majoritário, que é essa linha verde aqui no preço 1,80, o nosso preço médio em termos de volume, aqui nos 2,25, e a nossa resistência majoritária aqui nos 3,74, nesta linha vermelha. A SUI, neste exato momento, já está acima da nossa resistência majoritária. Muito, muito perto de iniciar aí outra trajetória de descobrimento de preço. Tá? Assim que ela superar o seu topo aqui no 5,38, já não existirá mais nenhum tipo de resistência para o preço da SUI. E até onde é que ela pode chegar é algo que ainda vamos ter que descobrir, pois o mercado ainda vai precisar precificar aonde é que ele considera a SUI como cara quando ela romper esse topo que ela já tem aqui nos 5,33, algo que ainda precisará acontecer. Mas é sem dúvida um gráfico bastante bullish. A SUI tem sim mostrado bastante força, bastante interesse, tanto institucional quanto do varejo, das pessoas comuns, como eu e você. Ela tem se popularizado e isto é bastante positivo para o ativo. Nós já comentamos aqui no canal que ela tem sim um certo grau de diluição a acontecer aí até 2030, 2033, mas nada de que no mundo cripto isso não venha a ser natural. A maioria dos projetos, no seu início, como é aqui o da SUI, que é um projeto novo, né, aqui de maio de 2023, então a maioria das criptos, no seu início, existe sim um certo grau de diluição que afeta aí um pouco a valorização. Mas com essa adesão que tem acontecido, e a popularidade da SUI e o seu volume de negociação que tem sido bastante alto, pode ser que essa diluição não venha a ser sentida de uma forma negativa para os investidores. Então, ela rompeu sim a sua linha de tendência de baixa, ela confirmou esse rompimento, que indica que o mercado não quer que a SUI, não quer operar a SUI abaixo de 1,76. O mercado precificou a SUI, que ela a 1,76 é muito barata. E o que nós vimos depois disso? Uma explosão do preço acontecendo, assim que ela conseguiu romper o ponto de controle, que é a primeira resistência majoritária, depois que você está abaixo dele. Então, ela, abaixo do ponto de controle, que é a linha branca, ela encontrou o seu suporte na linha verde, que é o suporte majoritário, resistência no ponto de controle. Uma vez que rompeu, ela explodiu até a resistência majoritária, linha vermelha, onde ela ficou aqui patinando por um certo tempo, mas o que ela, na verdade, estava fazendo era uma bandeira de alta. Como vocês podem ver aqui, se eu pego e traço uma linha na parte inferior das velas e uma linha na parte superior das velas, delimitando o preço entre essas duas linhas, se ele está nesse formato aqui, ou pode ser também num formato mais retilíneo assim, né, ou menos inclinado assim um pouco, não importa, continua sendo uma bandeira de alta.
E isso é bastante relevante. Agora, qual é o alvo? Quando nós temos um padrão gráfico como esse aqui, qual que é o alvo para cima, para esta bandeira de alta? Bom, você pega aqui a linha, vem e cria, então, o poste para essa bandeira. Então, aqui é a bandeira, aqui é o poste da bandeira. Você projeta, então, o poste para cima, que nos dá aí um alvo aproximado de 4,85 para o preço da SUI já no curto prazo, o que está em confluência com a sua primeira resistência majoritária que ela tem acima, que é esta sombra vermelha que você consegue observar aqui. Se você já segue esse canal, você já sabe que esta sombra vermelha significa pressão vendedora de baleias. Smart Money. E as sombras azuis significam pressão compradora de baleias, que nós tivemos aqui nessa bandeira, lá no fundo da bandeira, e logo mais aqui, quando ela iniciou o seu processo de reversão. Então, observem que o Smart Money, ele sabe exatamente onde comprar um determinado ativo. E também sabem exatamente onde tirar lucro de um determinado ativo. E é exatamente isso é o nosso papel aqui. É navegar com as baleias, mesmo sendo sardinhas, mesmo sendo peixes pequenos como nós somos. A nossa intenção é não ser devorados pelo mercado, mas sim conseguir navegar junto com as baleias e assim obter o nosso lucro, pouco a pouco, dia após dia, sendo então acumulado. Observe que ela ainda tem sim um grande potencial de alta. Isso aqui está claro. Ela tem sim um grande potencial de alta. Só que tudo isso vai depender de decisão sobre o preço do Bitcoin, porque o Bitcoin leva precedente sobre as outras moedas. Se o Bitcoin vai bem, as altcoins irão bem. Se o Bitcoin vai mal, as altcoins também tendem a ir mal. Mas é inegável o potencial que ela ainda tem de valorização desde quando ela rompeu aqui esta linha de tendência de baixa. Então, qualquer que seja o pullback do preço da SUI, como nós já estamos observando que ela já está fazendo aqui, tá? Ela chegou aqui no 4,27, tá? Alvo final dela é lá no 4,85. Ela chegou aqui no 4,27 e aí nesse exato momento está no 4 dólares, no momento da gravação desse vídeo. Então, qualquer pullback que aconteça é momento de compra. Foi claro? Então, até onde é que a SUI pode recuar aqui, tá? Caso, né, o Bitcoin ainda não consiga continuar a sua trajetória de alta. Nós temos alguns níveis que seriam interessantes que eu consigo ver que o preço da SUI pode chegar. O primeiro deles é exatamente esta linha vermelha aqui, tá? Nos 3,73. Por quê? Porque era uma resistência majoritária na qual ela rompeu. Então, quando você tem uma resistência e você rompe ela, ela agora se torna suporte, certo? Isso também serve para suporte. Se você tem um suporte e você perde ele, da próxima vez que o preço volta, ele se torna resistência. Então, o primeiro ponto de parada para a SUI seria exatamente aqui. O segundo ponto de parada para a SUI seria nessa zona azul aqui, que é a zona de pressão compradora de baleia. Então, ela pode muito bem voltar aqui nessa bandeira, tá? Digamos, vamos estender aqui esta linha da bandeira. Ela
pode retornar aqui e retestar essa bandeira, a parte superior dela, aqui nos 3,16. Também é possível. Então já tenha esses níveis aí marcado aí com você, porque caso nós continuemos aí um pullback, tá? Porque há sim essa probabilidade tanto para o Bitcoin como para as altcoins. Esses são os dois níveis aí prováveis que eu vejo que a Sui possa vir buscar, porque abaixo desse nível aqui, por mais que tenhamos sim outros níveis, eu vejo com menor probabilidade, como por exemplo, ela retornar aqui para o ponto de controle nos 2,25. Este nível possui menor probabilidade. Portanto, essa é a atualização para a SUI e na grande maioria das altcoins boas com fundamento, qualquer pullback que você tenha nessa altura do campeonato é momento de compra, é momento de acumular, visando então a expansão do preço que provavelmente vai acontecer para o Bitcoin, como também para a grande maioria das altcoins. É bem provável que a altcoin season, sim, está em andamento. No seu início, mas está em andamento. Obrigado.